Graça e paz, igreja, amém? Toma seu assento, adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Pois Ele é digno. Aleluias. Obrigado. Abra sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 3. Louvado seja o Senhor. Serei o mais objetivo possível, amém, queridos? Dá uma melhorada para mim. Um pouco de eco aqui em cima. A voz já não é aquilo. Atos, capítulo 3, a partir do versículo 11 até o 21. Coloca na NAA para mim. Pelo menos a versão um pouquinho diferente, mas quem não tiver com Bíblia, acompanha no telão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles e no pórtico, ou alpendre, chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se fosse pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos. A quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos. Quando este já havia decidido soltá-los, vocês negaram o santo e justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus Cristo, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem a que vocês estão vendo, e bem o conhece, Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se ou arrependei-vos e se convertam para que seja cancelado ou apagado os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde da antiguidade. E você aplaude ao Senhor Jesus.
Irmãos, levante a sua Bíblia. A palavra central da Bíblia, a centralidade da Bíblia é arrependimento. Você pode fazer uso de qualquer palavra que está na Bíblia, é meu e teu direito. Mas o centro, o principal assunto da Bíblia não é salvação. É arrependimento. Por que isso, pastor? Porque se não houvesse pecado, não necessitaria arrependimento. E a palavra de Deus, a Bíblia, só existe por causa do pecado. E o pecado do homem gerou a necessidade em Deus de revelar por suas palavras aos homens arrependimento. No Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, a centralidade da palavra é arrependimento. E nos dias de hoje, arrependimento. De quê? Dos nossos pecados. Olha Jesus para Judas, ó. Amigo, não rejeitou. Jesus não rejeitou Judas. Jesus não rejeitou eu e você. Jesus não rejeitou os israelitas. O discurso de Pedro aqui para os israelitas, esse discurso de Pedro, ele não era para quem estava fora da igreja, era para quem estava na igreja. Quando olhamos no começo do capítulo, amado, a Bíblia vai dizer que Pedro e João, no horário da oração, às 15 horas, estavam a caminho do templo, indo orar. E lá existia um coxo, um paralítico, desde o ventre da sua mãe, desde a nascença. E todos que passavam por aquela porta, chamada Formosa, via aquele homem lá, porém ele era coxo. Alguém levava aquele homem todos os dias e colocava ali naquela porta. Conhecimento do sacerdote não pôde mudar nada a vida daquele homem. A riqueza que Israel tinha, nada mudou a vida daquele homem. Porque quanto mais dava esmola para ele, ali ele estava todos os dias. Eu não quero entrar num costume da história, mas ele tinha autorização para estar lá. Jurídica, para estar ali com a sua capa pedindo. Todos os dias. Não eram fora da lei. Ele estava autorizado. Na porta do templo, na casa do pão. Pedindo esmola para a sua própria vida. A Bíblia vai dizer que neste período Jesus já estava morto e ressuscitado. Ele passa 3 anos instruindo ali os seus discípulos. Só que quando olhamos para trás, em Mateus capítulo 4, versículo 17, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai entoar um louvor. Com muita objetividade. Você que é levita, você que é adorador em casa, esse é o louvor de Jesus Cristo. A centralidade da Bíblia, que diz assim: desde então, começou Jesus a e dizer:
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos... A abertura do culto foi o quê? A ministração da palavra que saiu da boca da pastora Jo foi o quê? Ele está vindo. Ele vai chegar. E o porquê Jesus Cristo ministrou ao meu coração que esse é o louvor dele. O louvor de Jesus é só essa expressão: arrependei-vos. Então, quando você quiser adorar a Jesus Cristo, não precisa abrir a boca. Mude a sua atitude. Não precisa você pegar o microfone, não precisa você colocar o fone de ouvido, entrar no ônibus ao trabalho e estar ali sentindo a presença de Deus, até adorando. Não precisa. O que precisa, pastor? Mudar o que está aqui dentro. Precisa. O senhor está bravo? Estou. Eu tenho esse direito de ficar bravo, porque Jesus não ficou, e você serve Ele, você é filho dEle, o sangue dEle foi derramado na cruz do Calvário. Volta para Atos 17, 3:17. Eu preciso olhar para Jesus, eu preciso entender. Pode deixar na tela o 17. Perdão. 3:19. Atos 3:19. Pedro está indo ao caminho do templo orar. E lá ele vê o coxo. E o coxo pede esmola. Pedro não dá esmola. Porque Deus tem o melhor para a minha vida e para a tua vida. Esmola só vai te sustentar no vício. Esmola só vai te sustentar debaixo da ponte e a marmita vai chegar. Mas eu estou dizendo, fica aí, não vem para cá não, que eu te dou alimento aonde você está. Eu quero que você permaneça onde você está, eu te alimento, fica tranquilo. Eu quero fazer as boas obras. Não é isso. Não é isso. E Pedro está dizendo, eu não tenho esmola para você. Mas o que eu tenho, isto eu te dou. Não tenho ouro, não tenho prata. Pedro estende a mão para aquele coxo e diz, o que eu tenho, no nome de Jesus, ó Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia vai dizer que aquele homem, ele dá um salto, os pés se firmaram, as articulações voltou, e ele se alegrou, ele louvou a Deus. Por quê? Porque aquela alegria, ele estava dizendo, nunca mais eu peço esmola, porque eu que recebi, eu adoro ao Senhor, porque Ele merece, Ele é digno, Ele tem o poder. Eu mudo a minha atitude, não será mais a mesma. E os israelitas se assustam. Olha para aquela situação, pastor Diego, e a Bíblia diz que eles ficam perplexos, com os olhos fitados, olha para o paralítico e para Pedro e João, fitados. Sabe o que é os olhos fitados? É isso, ó. Sem piscar, perplexo, em ver o que os seus olhos estavam vendo. Aí Pedro, olhando para aquela situação, ele vai dar um discurso. Por que olhas para mim dessa forma? Por que olha para João dessa forma? Por que estão perplexos? Estão achando que ele está andando, pulando, glorificando a Deus por poder da minha vida? Por um acaso vocês estão achando que ele está pulando, adorando? Esse feito foi causado pelas minhas mãos, ou pela mão de João, ou pela mão de Pedro?
Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, inverti a sequência aí, o Deus de Isaac e o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a qual outro dia nós, perante os príncipes da lei, negamos. A Bíblia vai dizer que nós matamos. Agora vocês estão olhando para mim assustado? Com cara de assustado? Pilatos já tinha decidido soltar Jesus, porque não encontrou nada que o condenasse. Nada que o condenasse. Pilatos decidiu soltar, mas ele deixou no júri popular. E aquela população que estava dentro da igreja, a qual Jesus Cristo ensinou, a qual Jesus Cristo pregou a mesma palavra, qual? Arrependei-vos. Olham para Jesus, é esse ou esse, solta Barrabás e crucifica o Cristo. Pedro estava dizendo, vocês estão achando que fui eu que fiz esse milagre? Vocês mataram Jesus Cristo, Filho de Deus, mas Ele ressuscitou, está entre nós, a qual nós somos testemunha. Nós somos testemunha de Cristo, e vocês verão muitos milagres acontecer, porque a época já se é outra. Hoje nós reconhecemos a Jesus, mas é atitude. E as nossas atitudes crucificam-se. Jesus de novo? Será se hoje, dia 3, a minha atitude crucifica Jesus de novo? Dentro da igreja. Pedro estava pregando para o povo dentro da igreja. Essa palavra é para mim e para você. Arrependei-vos. Esse louvor nós temos que entoar todos os dias da nossa vida. Qual louvor? O de Cristo. Arrependei-vos. E quando eu mudo a minha posição e me arrependo, aí eu salto de alegria, como o coxo fez. Alguém já saltou de alegria na presença de uma música triste, de funeral? Se alegra. Se faz necessário mudar o que está dentro do nosso coração. Será se você tem coragem de beijar o teu amigo? Perdão, isso é fácil, beijar o teu amigo. Será se você tem coragem de beijar a face do teu inimigo? Só em saber que ele é servo de Deus, mesmo que seja seu inimigo? Será se você tem a capacidade de não rejeitá-lo? Porque Jesus não rejeitou Judas, ele serviu o pão. Já conhecendo que Judas estava tramando, Jesus não rejeitou. E a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança, que nós somos o sal. Sal é para preservar. O sal preserva. E luz traz a clareza de tudo. Será se eu sou sal dessa terra? Será se o brilho de Cristo, ele resplandece sobre as nossas atitudes? Coloca o 19 na arque. Eu vou pregar só aqui. Isso.
Arrependei-vos, arrependei-vos. Você se arrepende de algo que você não sabe? Não tem necessidade. Então Jesus estava dizendo, olha para dentro de você. Arrependei-vos se faz necessário eu olhar para dentro de mim. Me faz refletir sobre tudo que está dentro de mim, me faz refletir sobre tudo que eu alimento dentro de mim. Daquilo que eu estou fazendo hoje, daquilo que é para mim fazer e aquilo que eu não estou fazendo. Quando eu olho, quando eu olho para essa palavra, eu estou dizendo, ei, Adevaldo, olha o que você fez. Olha o que você está fazendo. Cuidado com o que você possa vir fazer. Ou cuidado com o que você fará. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Posso dar um exemplo? Para quem não me conhece, eu não andava nos caminhos do Senhor. E certo ano eu saí, mês de carnaval, fui para Litoral Norte, aproveitar a vida, deixei a esposa e filhos aqui, separados. E fui curtir a vida. E curti. A noite toda. Eu e meu amigo Rodrigo. Novinhos, bonitinhos. Do jeito que a pomba gosta. Mas a novinha não gosta de... A pomba não gosta de novinho e bonitinho, não. Ela gosta de destruir. Bebi a noite toda. Dançar, eu não vou falar que dancei, que eu não sei até hoje. Fui dormir 4 para 5 horas da manhã, acordei 9 horas da manhã, feliz da vida, o corpo leve, a mente tranquila. Eu falei, meu Deus, que coisa boa, não é? Acordei leve, uma coisa tão gostosa dentro de mim, que eu falei, mas como que isso pode acontecer? Por que eu estou assim? Meus amigos tudo dormindo, pesados, carregados, não conseguiram se levantar, e eu estou aqui desse jeito. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E eu olhei para dentro de mim. Quando eu olhei para dentro de mim, eu senti falta da minha esposa, que eu estava separada, e do meu filho Mateus. Primeira análise, eu identifiquei que na noite anterior, eu só passei o tempo, não aproveitei nada. Mas amanhã, o amanhecer, aquilo que eu esperava de noite, não veio, mas de manhã veio. E não era o que eu queria, era o que Deus tinha. Saudade da minha esposa, saudade do meu filho. E algo assim, dentro do meu coração. Eu estou feliz, mas está faltando ele. Sabe qual era o recado para mim? Você tem tudo para ser feliz, mas está procurando no lugar errado. Está buscando rota diferente daquilo que eu tenho para você. E por que isso? Porque tinha uma mulher que ora. Pedro estava indo orar. E eu estava debaixo de uma cobertura de oração da minha ex-esposa. Até então separados. Fiz uma análise. Identifiquei o problema era bom, saudade de casa, saudade da minha esposa, saudade do meu filho. Passei a mão no telefone e liguei para ela, mesmo separado, nunca deixei de chamar de amor. Amor? Escuta.
Passei a mão no telefone, eu vou te falar. Eu estou aqui no litoral norte. Cambuizinho, Buracéia. Passei a noite inteira bebendo, não fiquei com mulher nenhuma. Acordei, estou muito bem, estou leve. Mas eu preciso te dizer algo. É uma alegria que eu não sei explicar. E dentro dessa alegria, eu estou sentindo falta de você e do Mateus para completar essa alegria. Quando a gente chegar em São Paulo, nós vamos conversar. O que é isso? Identifiquei o problema, converti. O fato de converter, isso não é só se arrepender. Arrependei-vos e convertei-vos. Eu posso só me arrepender? Posso. Mas eu vou fazer de novo. Por quê? Porque não converteu. Então, quando eu identifico o problema, eu preciso agir. É o segundo passo. Identifico o problema, e é o que Jesus está falando para mim e para você hoje. Identifico o problema, e eu preciso agir. Qual é a ação? Converter. Aquilo que eu estava fazendo, agora eu não faço mais. A sequência diz: deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Converter aqui, amados, fala de você olhar para dentro de você, para dentro de nós, entender o que nós falamos, entender as nossas atitudes grosseiras que geram no outro um mal, e você tomar atitudes diferentes, mas só se você tentar enganar a si mesmo, Deus não vai permitir. A capa vai cair, porque a Bíblia diz que não há nada em oculto que Ele não traga às claras. Então não tenta se enganar. Não tem falso crente com Cristo. Não tem. Ou você serve ou você não serve. Mas eu vou dar uma passadinha ali, eu vou dar uma ajustadinha ali e vou seguir a vida. Até quando? O seu caminho hoje é prosseguir, é você hoje, é trabalhar até o último dia da tua vida por um dia. Por um dia. Qual é esse dia? Aquele grande. Você pode viver 40, 50, 60, 80, 100 anos da sua vida aqui na terra e dizer: eu aproveitei. Mas se naquele dia Jesus não conhecer você, arrependei-vos e convertei-vos. Convertei-vos de quê, pastor? Do teu pecado. Converter de quê, pastor? Da tua altivez. Você acha que você é o... Tem momento que você acha que é, e tu é o Satanás, dando lugar para ele, irmão. Pastor Érico pregou aqui, não é contra o teu irmão. É contra o que está querendo entrar na vida dele. E Jesus beijou o rosto de Judas. E disse: por que enchei-vos? Por que deixaste Satanás encher o teu coração? Tem momento que a atitude, nossas irmãos, é a mesma coisa, sendo das atitudes de Satanás na nossa vida. Por quê? Porque fere, vem como traição, machuca, pisa. Jesus já foi pisado por mim e por você, e não foi por vingança, foi por amor. Ele foi triturado. E quando Pedro ele vai dizer esse sermão, Pedro ele vai trazer a verdade
as claras da verdade para aqueles israelitas que estavam dentro da igreja, em ver aquele milagre. Só que Pedro também vai dizer assim, ó. Põe no 17, Bel, volta um pouquinho. Olha o que Pedro vai dizer. Depois que Pedro fala a verdade. Agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância. Essa ignorância aqui é por falta de conhecimento. Sabe quando Pedro pega a espada e toma na orelha de Malco? O que faltava para Pedro? Conhecimento. Aí Jesus vem e diz: meu filho, Pedro, não é assim. Não é o fio da espada, Pedro. Jesus ensinou. Pedro, ele só mudou essa atitude, ele só entendeu a ignorância daqueles israelitas, porque Jesus ensinou. E aquilo que Jesus ensina, nós temos que colocar em prática. Ó, arrependei-vos é você olhar para você. Esse é um processo. Convertei-vos é um processo interno. Eu preciso olhar para mim. Convertei-vos é você tirar do interno para impactar o externo. Aquele aleijado, o povo ficou perplexo em ver aquele coxo pulando, andando, caminhando com Pedro e com João, adorando a Deus. O povo ficou assim: como assim? O interno, ele recebeu o que Deus tinha para a vida dele. O espírito da pobreza, o espírito da miséria, querendo ouro e prata, agora ele recebeu a graça, a cura. Mudou o ambiente interno para impactar o externo. Sabe o mudo e o surdo? Quando questionaram ele, colocaram ele ali no sinédrio: não, mas você tem que falar como sei. Ele fala assim: como sei, eu não sei. Não quero nem saber. O que eu quero saber é que eu estou ouvindo, que eu estou falando, que eu estou pulando, que eu estou gritando, que eu estou glorificando. O interno impactou o externo. Eu vou me usar como exemplo para você entender o que Deus faz na vida do homem. De vez em quando eu vejo uns amigos meus da infância aqui na igreja, e eles veem a mudança. Eles viram os dois lados. Você fala: meu Deus, o Sidney, que foi o último que veio, meu, parabéns, cara, parabéns pelo trabalho, eu estou feliz demais por você. Sabia de todas as presepadas que eu fazia, todas entre aspas, mas sabia das presepadas que eu fazia. Agora, quando eu conto lá na empresa, eles falam assim: ó, não acredito que você fez isso. Não dá para acreditar que você fez isso. Por que essa reação? Porque não me conheceu como eu era antes de Cristo. Então, a mudança na tua vida vai impactar as duas gerações, as que te conhecem e as que não te conhecem. As que te conhecem, você será exemplo a ser seguido, e seguido por Cristo. E as que não te conhecem, eu vejo que todos os dias, ao passar em frente da minha casa, vai ali um verdadeiro homem de Deus. A sunamita não conhecia o profeta, mas a mudança na minha e na tua vida vai impactar quem não te conhece e vai reconhecer quem fez na tua vida e vai buscar, vai preparar um quarto para você. Arrependei-vos e convertei-vos. Para quê? Para quê? Para os nossos pecados. Pode ler com força. Para os nossos pecados ser apagado.
Então não tem como o meu pecado, não tem como Jesus me perdoar se eu primeiro não me arrepender. Não tem como Jesus não me perdoar se primeiro também eu não mudar as minhas atitudes. Não tem. Judas teve isso, quando Jesus beijou e falou, perguntou para ele, por que deixasse? Perguntou não, falou, por que deixasse Satanás vencer o teu coração? Jesus estava dando uma oportunidade, mas ele não se converteu, ele teve remorso. Pastor, o que é remorso? Ele pegou as 30 moedas de prata e foi lá dar para o sacerdote. Não, eu não quero, eu estou arrependido, se arrependeu para a pessoa errada. Eu estou arrependido, estou aí o dinheiro. Sabe qual foi a resposta? Pode jogar fora. Aquilo que nós queríamos, você já nos deu. Estou nem aí para você. A vida de Judas não foi arrependimento, foi cuidado para você não morrer dentro da igreja. Cuidado para as tuas atitudes não estar causando suicídio dentro de você na casa do arrependimento. Cuidado. Porque se não tiver arrependimento e não converter as atitudes, você está causando suicídio espiritual. Palavras bonitas, né? Não vem de mim. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, e venha, e, aqui está falando para frente. Coloca, deixa eu arredondar aí, vai. Pega a calculadora aí, Gabriel. Vou arredondar, tá? No mês que vem eu faço aniversário. Coloca 48 vezes 365 dias. Vai na cabeça aí, irmã? 17 mil? Dia 20 de dezembro desse ano, eu vou ter 17.520 dias. Agora, se o meu nome não tiver naquele dia, não valeu de nada. Todos os dias nós temos que trabalhar para um dia. E o que eu faço? Todos os dias louvar ao Senhor. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo. Meu pastor, desculpa ter puxado aquele cabelo, seus cabelos naquele dia. E agora o senhor está careca por conta de mim. Você me perdoa? Depois ele puxa a minha orelha. Mas não é inveja não, irmão, é realidade mesmo aí, ó. Vou chegar. O que Deus tem para mim, filho, ninguém muda. Se Ele quer com ou sem, amém. Converter. E para quê? Porque tem um objetivo. A partir do momento, marca esse dia de hoje. Quando você olhar para você, identificar em você aquilo que você precisa mudar e começar a mudar, você vai viver tempos de refrigério. Creia nisso, é a palavra de Deus. Ou Jesus é mentiroso? Porque ele está dizendo, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que seja apagado os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério na presença do... Será que Jesus é mentiroso? Por que nós vivemos em tribulação? Eu posso viver em tribulação, o que não pode faltar é paz. O que não pode faltar é refrigério. O que é refrigério? Tive um dia tribuloso, mas cheguei no quarto, ajoelhei, orei ao Senhor, deitei a minha cabeça no travesseiro e Pedro dormiu. Pedro viveu isso. Dormiu na prisão. Por quê? Foi convertido.
Olha o tanto de trabalho que Pedro deu para Jesus. Tem um versículo que ele vai dizer: Pedro, quando você se converter, cuida das minhas ovelhas. Pode procurar, Gabriel. Quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Quando você se converter, ensina os teus irmãos, apacenta as minhas ovelhas. Você quer receber o que Deus tem na tua vida? Precisa se arrepender e se converter. Quer refrigério na tua vida? Viver tempos de paz? Precisa se arrepender e se converter. Mas roguei por ti. Quem rogou? Quem rogou? Pedro dava tanto trabalho ao ponto de Jesus rogar por ele. Para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirme, em outras versões, ensina os teus irmãos, apacenta os teus irmãos, fortaleça os seus irmãos. Isso só veio na vida de Pedro depois que ele se converteu. Enquanto você não se arrepender, enquanto você se achar, enquanto você continuar no mesmo caminho, não olhar para trás, não olhar para as suas atitudes, não achar que sai aroma quando você senta no vaso, aroma agradável. Nós somos a mesma pessoa, o mesmo caminho. Ele fez o mesmo. Eu vou rasgar dessa forma para você entender que tu não é melhor do que o outro. Nós fedemos e ainda assim Jesus nos ama. Que precisamos nos arrepender. Preciso me colocar no lugar do outro. Se eu não me colocar no lugar do outro, não haverá arrependimento das nossas atitudes. Continuarei a mesma pessoa. E continuando a mesma pessoa, eu continuo crucificando a Cristo. Eu continuo dizendo para Pilatos: solta Barrabás, crucifica este. Olha o que diz Lucas 22, 32. Eu, porém, orei por você. Por quem? Por quem? Jesus, certo dia, ele vai dizer: Senhor, é pelos meus filhos, é pelos meus irmãos, eu oro por ele. Não para que o Senhor os tire do mundo, mas que livre, que fortaleça, que faça te honrar, que faça te adorar. Eu estou acrescentando aqui nas minhas palavras para você entender. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os teus irmãos. Quando esse versículo vai dizer, quando você voltar para mim, é que Pedro estava longe. Longe aqui espiritualmente, não era físico. A região era pequena. Não é Jesus aqui e Pedro lá em Marabá. Quando você voltar para mim, curva a sua cabeça. Eu quero orar por você. Nós somos, escuta isso, nós somos e temos a oportunidade de produzir tempos de refrigérios. Nós temos dois caminhos: arrependimento das minhas atitudes, arrependimento da nossa própria autocondenação e da condenação do próximo.
Porque Jesus, ele não condenou Judas. A oportunidade de produzir mudanças convertidas ao caminho do Senhor Jesus Cristo. Oportunidade de produzir tempos de refrigérios na presença do Senhor. Me faz lembrar agora o Espírito Santo para você entender melhor. Quando mataram Jesus, quando enterraram Jesus, 2 discípulos, eles voltam para a sua casa. Eles vão para Emaús, para as suas terras, com o sentimento que tudo tinha acabado. Assim está você, talvez, desesperançado, como a pastora ministrou, sem força, sem vontade de voltar para casa. Mas se você e o seu companheiro estão falando do Mestre, Ele vai ao teu encontro. Ele vai tirar da sua mente, do seu coração, apenas o seu entendimento que está numa rota errada. Ele vai fazer você voltar para Ele, voltar para a palavra dEle, voltar a dar ouvido para Ele e entender, trazer entendimento daquilo que se faz, daquilo que é necessário para produzir tempos de refrigério. O Espírito Santo, ele vai tocar o teu coração agora. Romanos 12:2. Não se conformeis com essas coisas desse mundo. Aqui é mudança de mente, é transformação de mente, é metanoia, mudança de rota. Eu preciso encontrar de volta o caminho. É o filho pródigo perdido dentro da casa do pai. Eu preciso me encontrar. É você dizer para Jesus: Jesus, me ajuda, mas eu acho que eu não preciso mudar nada. Jesus, o achar é uma coisa, o fazer é outra. Toca na minha mente, toca no coração, me traz a oportunidade de mudança, porque eu preciso produzir um tempo de refrigério. E esse tempo, Senhor, é só na Tua presença. Aleluias. Toca, Espírito Santo, na mente. Aquele que tem dificuldade de olhar para si, Espírito Santo, ajuda. A Tua palavra diz que o Senhor nos fará lembrar de todas as coisas. Tira, Senhor, nessa noite a frieza do nosso coração, Senhor. Tira a película da nossa mente, dos nossos olhos, que impede de olhar para nós mesmos e identificar as atitudes que não te agradam, Senhor. Tira. O Senhor fez isso com Pedro. O Adevaldo não é diferente do Pedro, a Carla não é diferente do Pedro. Vem nessa noite, ó Pai, tocar as raízes mais profundas da mente e do coração. E traz a transformação. Nós iremos participar da Tua ceia, Jesus. Ainda de cabeça baixa, eu quero te perguntar: se tem alguém no nosso meio afastado, que precisa voltar para Jesus, reativar a aliança. Alguém que foi tocado pela palavra de Jesus Cristo, a qual foi ministrada, que precisa de mudanças. Alguém que não conhece Jesus e quer confessar o nome dele. Se tiver no nosso meio, sai do teu lugar.
Sai do teu lugar, vem para frente. Porque assim como Cristo rogou por Jesus, como Jesus rogou por Pedro, Ele está aqui te esperando para interceder por você e impedir que Satanás não ceife sua vida. Tem alguém no nosso meio? Se tiver, sai do teu lugar. Se não tiver, aplaude ao Senhor. Já era para eu ter terminado. Mas esse é o momento mais importante. É o momento mais precioso. É o momento que Jesus, Ele nos ensina verdadeiramente o que é amar os nossos inimigos. Ali na cruz do Calvário, estava ao seu lado 2 malfeitores. Um dos malfeitores não se arrependeu, não converteu os seus pensamentos e não produziu para si tempos de refrigério. Ele continuou zombando de Cristo. Só que o outro que estava ao seu lado, ele refuta o seu colega, dizendo: nós merecemos estar aqui, porque fizemos aquilo que era mal. E olha para Jesus e diz: justifica, esse nada fez para estar aqui. Primeiro aquele, ele olhou que ele merecia estar ali aonde ele estava. Só que ele não poderia mais agir, ele não poderia sair do lugar e voltar a reverter as coisas que ele tinha feito para outras pessoas. Mas ele tinha boca. E com a sua boca, ele converte.